Vamos falar de uma doença que é um verdadeiro desafio diagnóstico, uma condição que pode imitar dezenas de outras, um quebra-cabeça médico que se espalha por todo o corpo. Essa é a sarcoidose. E hoje nosso objetivo é justamente mergulhar fundo nessa condição inflamatória fascinante para a gente desvendar seus segredos, peça por peça. A sarcoidose pode se manifestar de inúmeras formas. É por isso que se diz que ela tem inúmeras faces, afetando praticamente qualquer órgão. Então, a grande questão é, como decifrar essa doença tão enigmática? É o que vamos fazer aqui, desconstruir a sarcoidose, desde a sua patologia central até as manifestações clínicas e a abordagem terapêutica. E para montar esse quebra-cabeça, nosso roteiro está bem claro. A gente começa definindo o enigma, depois mergulha no coração da doença, que é o granuloma. Daí vamos explorar seu principal campo de batalha, os pulmões, e dar um giro por suas manifestações sistêmicas. Para fechar, a gente discute o diagnóstico, tratamento e os pontos essenciais para levar para casa. Vamos lá então. Primeira peça do nosso quebra-cabeça. Entender o que, afinal, define a sarcoidose. A definição parece bem direta, né? Mas é aqui que está a chave de tudo. A sarcoidose é, na sua essência, uma doença de granulomas. Pense neles como se fossem aglomerados superorganizados de células de defesa. Só que aí vem o grande mistério. A pergunta que move toda a pesquisa nessa área. O que, afinal, dispara a formação desses granulomas? E a resposta? Bom, até hoje, ninguém sabe. Já que a doença é definida por esses granulomas, a nossa próxima parada é obrigatória, o nível microscópico. Para entender a sarcoidose, a gente precisa entender sua unidade funcional, onde a verdadeira batalha imunológica acontece. Olha só como essa cascata se desenrola. Tudo começa ali no passo 1, quando uma célula apresentadora de antígeno encontra alguma coisa que ela não consegue eliminar. Isso dispara o passo seguinte, a ativação dos linfócitos T que se polarizam para um perfil TH1. Esses linfócitos então liberam um verdadeiro arsenal de citocinas como o interferon gama e o TNF-alfa que funcionam como um chamado às armas. E esse chamado recruta e ativa os macrófagos que se agregam e se transformam para formar o granuloma, que é basicamente a tentativa do corpo de construir um muro ao redor do problema. E isso nos leva a um ponto crucial de diagnóstico diferencial. O granuloma da sarcoidose é não caseoso, ou seja, é um agregado de células organizado, mas sem um centro morto, necrótico. Isso contrasta e muito com o granuloma caseoso da tuberculose, que tem essa aparência central de queijo, resultado da destruição celular. Guardar essa distinção histológica é fundamental. Agora que a gente entendeu a microestrutura, vamos ver o impacto macroscópico no órgão mais afetado de todos. Seção 3. O epicentro da doença, os pulmões. Pensa nesse número, mais de 90%. É por isso que, para muita gente, sarcoidose é quase sinônimo de doença pulmonar. O sistema respiratório é, de longe, o palco principal na esmagadora maioria dos casos, seja com sintomas claros ou, às vezes, como um achado surpreendente numa radiografia de tórax de rotina. E para classificar esse envolvimento pulmonar, usamos o sistema de estadiamento de Skadden, que é baseado na radiografia de tórax. O estágio 1, que a gente vê aqui, mostra só o aumento dos linfonodos hilares, de forma bilateral. Muitas vezes, isso é assintomático e tem uma alta taxa de remissão espontânea. Já no estágio 2, a doença progride um pouco. Além da linfadenopatia hilar, agora a gente começa a ver o envolvimento do parênquima pulmonar, o tecido funcional do pulmão mesmo. E é aqui que sintomas como tosse seca e falta de ar começam a se tornar mais comuns. Seguindo para o estágio 3, acontece uma coisa curiosa. Os linfonodos hilares podem ter regredido, sumido da imagem, mas a doença no parênquima persiste ou até piora. Isso mostra que os estágios não são necessariamente uma progressão linear. Um não leva obrigatoriamente ao outro. E, finalmente, o estágio 4. Aqui, a gente vê o resultado final da inflamação crônica, a fibrose pulmonar. É um estágio irreversível, com cicatrização e distorção da arquitetura do pulmão. É o que indica doença avançada e, claro, carrega o pior prognóstico. A radiografia nos dá o estadiamento, mas a tomografia computadorizada de alta resolução, a TCAR, nos dá os detalhes finos. E essa imagem ilustra brilhantemente o padrão clássico: micronódulos com uma distribuição que a gente chama de perilinfática. Eles seguem o caminho dos vasos linfáticos, o que explica por que eles se agrupam ao redor dos brônquios, dos vasos e dos septos. Mas a sarcoidose raramente se limita só aos pulmões. Então, vamos agora fazer um tour sistêmico por suas outras manifestações. Essa tabela, que vem de um estudo super importante chamado ACCESS, ajuda a gente a ter uma noção de como a doença é multissistêmica.
Tá claro que o pulmão é o campeão, com 95%. Mas logo depois vem pele, linfonodos fora do tórax, olhos, fígado, todos bem frequentes. Agora, um ponto de atenção: o coração. Parece pouco, né? 2,3%. Mas esse envolvimento cardíaco é uma das manifestações mais graves, podendo ser fatal. Um achado de laboratório clássico na sarcoidose é a hipercalcemia, o cálcio alto no sangue. E o porquê disso nos leva de volta ao granuloma. Os macrófagos ativados dentro do granuloma agem como uma pequena fábrica endócrina autônoma, produzindo a forma ativa da vitamina D. Isso aumenta a absorção de cálcio no intestino de forma totalmente independente da regulação normal do corpo. Ok, então como a doença que pode afetar tantos órgãos e se apresentar de tantas maneiras diferentes, como é que se chega a um diagnóstico e se decide o tratamento? Chegou a hora de montar as peças finais do nosso quebra-cabeça clínico. O diagnóstico da sarcoidose se apoia num tripé. Primeiro, um quadro clínico e de imagem que seja sugestivo. Segundo, a prova definitiva, uma biópsia mostrando os tais granulomas não caseosos. E terceiro, talvez o mais importante, a exclusão de todas as outras condições que podem causar granulomas. Isso faz a sarcoidose um diagnóstico de exclusão. E o principal diagnóstico diferencial é, sem dúvida, a tuberculose. Essa tabela resume as diferenças cruciais: o tipo de granuloma que já vimos, a presença ou ausência do bacilo álculo ácido resistente, o BAA, o padrão radiológico da adenopatia e o perfil dos sintomas sistêmicos. É uma comparação fundamental na prática. Depois de confirmado o diagnóstico, surge uma nova complexidade. E essa citação captura perfeitamente o dilema do tratamento. A verdade é que muitos pacientes, especialmente aqueles com o estágio 1 sem sintomas, podem nunca precisar de tratamento. Eles podem ser apenas observados, porque a doença pode entrar em remissão por conta própria. Por isso, a abordagem é escalonada. A observação é uma estratégia totalmente válida. Agora, quando o tratamento é necessário para controlar sintomas ou a progressão da doença, os corticoides são a primeira linha. E para poupar os efeitos colaterais dos corticoides no longo prazo, ou em casos que não respondem bem, aí entram os agentes imunossupressores como o metotrexato. Para a gente finalizar, vamos consolidar tudo o que vimos até aqui e destacar as mensagens mais importantes para a prática clínica. No fim das contas, chegamos a este ponto crucial. Apesar de todo o nosso conhecimento sobre a cascata imunológica, a radiologia, as opções de tratamento, a sarcoidose começa com um mistério. O antígeno que dá o pontapé inicial em toda essa reação permanece uma incógnita, e a busca por esse gatilho, seja ele ambiental ou infeccioso, é uma das fronteiras mais ativas na pesquisa sobre a doença. O que nos deixa com essa pergunta instigante sobre o futuro.